Resolução comentada PET de Física, primeiro ano. Resolução comentada dos conteúdos de gráfico de movimento retilíneo uniforme variado. Esse conteúdo, pessoal, se encontra na página 93. Bom, nós vamos partir para a resolução das atividades que desta vez se encontram sequenciadas, ou seja, nós teremos um único vídeo com a resolução de todas as atividades. Vamos lá? Fique com a gente para observar todos os conteúdos necessários para resolver cada exercício proposto. Então vamos lá. Atividade número 1. Um objeto se desloca de acordo com a seguinte equação. Então é necessário que a gente sublinhe a equação para que tenhamos certeza do que se trata. A equação horária do espaço igual 40 mais 10 multiplicado por t, que se refere a tempo, mais t elevado ao quadrado. Considerando que os dados estejam no Sistema Internacional de Unidades. Em relação à equação do movimento, a equação que foi descrita, marque a opção correta conforme cada alternativa. Pois bem, a alternativa A diz que o movimento é retilíneo uniformemente variado, com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A afirmação B diz que o movimento também é retilíneo uniformemente variado, porém indicando que a sua velocidade inicial é igual a 40 metros por segundo. Na letra C e D já muda o tipo de movimento. Movimento é retilíneo uniforme, com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado e posição inicial a 40 metros, conforme a letra D. Bom, nós precisamos avaliar, pessoal, que cada uma dessas sentenças, elas podem ser, digamos assim, interpretadas à luz da função horária do espaço que o exercício nos traz. Então, para nossa resolução, eu extraí essa função horária proposta nesse quadrinho. Nesse quadrinho, o que nós temos? A própria função horária, mas precisamos destacar cada componente. O valor de 40, conforme nós podemos observar na sua posição, ele se refere à posição inicial do movimento, enquanto que o valor numérico 10 se refere à velocidade inicial desse mesmo objeto, enquanto que o valor 1, que não aparece nesse momento, se refere à sentença da aceleração. Então nós temos aí valores numéricos para cada um dos componentes indicados: espaço inicial, velocidade inicial e aceleração. Bom, lembrando que essa função horária ela reflete o espaço em um tipo de movimento, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Portanto, só da interpretação nós anulamos a letra C e podemos anular também a letra D, já que o movimento descrito em cada sentença indica que ele é retilíneo uniforme, ou seja, conforme aumenta a velocidade, o espaço de tempo também, eles andam numa mesma proporção, ok? Então, a partir desses dados, podemos ter a ideia do espaço inicial, 40 metros, a sua velocidade inicial, 10 metros, e um ponto importante, a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, mas por que 2 metros por segundo ao quadrado? Qual é a razão para ter esse valor? Bom, lá na função horária, a nossa aceleração indicada é igual a 1, ok? Porém, para que a gente possa realmente chegar a esse valor 1, lembre-se que a aceleração está sendo dividida por 2. Então, eu tenho a aceleração dividido por 2. Para dar o resultado igual a 1,
de aceleração na função horária? Qual o número dividido por 2 que dá 1? Ou seja, obviamente tem que ser o 2. Então, nesse ponto da interpretação, a nossa aceleração resultante nesse caso é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Correto? Então, esse número 1 aqui é resultante da aceleração dividido por 2, conforme identificado na própria equação. Correto? Então, agora nós temos as condições iniciais de responder a tal questão. Escolher a alternativa correta. Na letra A, o movimento é retilíneo uniformemente variado com aceleração 2 metros por segundo ao quadrado? Obviamente, essa é a resposta. Mas se o aluno observasse apenas o valor 1, diria que não é a alternativa correta. Então, devemos tomar cuidado com essa divisão pelo valor igual a 2. Na letra B, o movimento é retilíneo uniformemente variado com velocidade 40? Não, a sua velocidade é 10 metros por segundo. Na verdade, o espaço que é 40. Então, a alternativa B está fora, né? Enquanto que a alternativa A é a alternativa correta. Ok, pessoal? Então, tomem bastante cuidado com a questão da aceleração dentro da função horária do espaço. Beleza? Partindo, então, para a atividade 2. A atividade 2 já entra algo um pouco diferente, que é o gráfico, né? Dá para observar a sua presença, mas é preciso fazer a leitura. Um corpo que se movimenta retilineamente tem sua velocidade variando. Velocidade variando. Ou seja, movimento retilíneo uniformemente variado, né? Em função de quem? Em função do tempo. Então vamos ver onde é que está essas duas variáveis, essas duas grandezas que medem o movimento. Velocidade se encontra aqui no eixo Y, enquanto que o tempo, conforme a descrição T0, T1, T2, T3 e T4, se encontra no eixo X. Ok? Então nós temos uma relação entre velocidade em função do tempo, conforme mostra o gráfico. Descreva qual o tipo de movimento o corpo descreve e os sinais dessa velocidade e aceleração. Então tem 3 itens para determinar por alternativa, porque cada alternativa indica um intervalo diferente. De T0 a T1, considerado intervalo A. De T1 a T2, intervalo B. Tempo 2 ao tempo 3, intervalo C. Tempo 3 ao tempo 4, intervalo D. Então vamos lá. Intervalo A. Onde que eu tenho intervalo A? Né? Então, para fazer isso, eu preciso saber qual é o gráfico. É um gráfico de velocidade em função do tempo. Mas onde se encontra o intervalo A? Nesse ponto. Podemos observar que a velocidade no intervalo A, ela permanece na mesma posição de V1. No tempo 0, velocidade 1. No tempo 1, permanece velocidade 1. Ou seja, é uma velocidade constante. Mas é importante refletir, pessoal, para saber se essa velocidade ela é maior do que 0 ou menor do que 0. Como eu vou saber? Para cima, maior do que 0. Para baixo, né, menor do que 0. Ou seja, vamos usar os pontos positivos e o sinal positivo e o sinal negativo. Ok? Então, relação. A velocidade aqui é constante, maior do que 0. Correto? Se a velocidade não está sendo alterada em função do tempo, a sua aceleração é constante, mas não tem uma variação de velocidade. Aceleração igual a 0. Velocidade constante
e diferença de tempo também. Que tipo de movimento é esse? Movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele que você mantém a velocidade constante conforme o tempo passa. Então, sintetizamos as informações. Velocidade no intervalo A maior do que zero, né? Aqui, ó, posicionamento do V1 acima de zero. Aceleração igual a zero, não tem variação de velocidade entre os dois pontos. E como a velocidade é constante, o movimento é movimento uniforme. Beleza? Intervalo B tem esse percurso. Qual é o percurso do intervalo B? Engloba a saída de uma velocidade 1 atingindo uma velocidade 2. Esse primeiro ponto e esse segundo ponto. Agora, nós já temos uma situação um pouco diferente. A velocidade entre o trecho B, né, no intervalo B, ela está aumentando. Sai do ponto V1 para o ponto V2, que é um pouco mais acima. Então, nós temos uma continuidade dessa velocidade maior do que zero. Vamos colocar aqui, ó, velocidade maior do que zero nesse intervalo. Opa! Tem variação de velocidade? Tem. Tem variação de tempo? Sim, T1 em T2. Então eu tenho uma aceleração. E essa aceleração, ela tem que ser, no caso, maior do que zero. Mudança de velocidade. Movimento retilíneo variado. MUR, né? MRV, movimento retilíneo variado, tá certo? Então nós temos os seguintes dados: velocidade maior do que zero, aceleração teve uma variação de velocidade maior do que zero e o movimento uniformemente variado, correto? Passando ao próximo slide para desenvolver as alternativas C e D. Muito bem. Intervalo C. Onde se encontra o intervalo C? Do tempo 2 ao tempo 3. Como eu tenho aí uma situação no intervalo C? Ele continua em velocidade 2 por meio dos dois pontos. Então, é uma velocidade constante, correto? Ainda assim, está acima do ponto zero. Então, é uma velocidade maior do que zero. Beleza? Se a velocidade não está variando entre os dois pontos, permanece a mesma, não existe aceleração que impulsione o carro a adquirir uma nova velocidade. Logo, a sua aceleração é zero. Movimento com mesma velocidade, variando o tempo. Esse movimento é um movimento uniformemente, retilíneo uniforme. Então, dados básicos para responder a alternativa C: velocidade igual a zero, aceleração igual a zero, velocidade maior do que zero, aceleração igual a zero e o movimento uniforme. No caso da alternativa D, intervalo D. Onde está o intervalo D? Entre esses dois pontos. Caindo da velocidade 2, atingindo velocidade igual a zero, conforme o andamento da linha do intervalo D. Bom, precisamos analisar. A velocidade ainda se encontra, do ponto de partida, acima de zero. Então, eu tenho uma velocidade maior do que zero. A aceleração. Bom, eu acelero um carro para que ele adquira velocidade maior. Nesse caso, de onde ele está saindo aonde ele está chegando, não estou acelerando. Eu estou, na verdade, reduzindo a sua velocidade. Isso é um exemplo de frenagem. A aceleração está ocorrendo?
Não, ela está sendo, na verdade, menor do que zero, porque a velocidade 2 é maior do que a velocidade final nesse ponto, correto? Então eu vou ter uma aceleração negativa, menor do que zero. Bom, o posicionamento das duas velocidades ainda assim é acima de zero, então isso justifica a velocidade maior do que zero. E o movimento? Velocidades diferentes no trecho. O que eu tenho? Movimento retilíneo uniforme variado. Então, resumindo as informações, o que eu tenho? Velocidade maior do que zero, aceleração menor do que zero e movimento retilíneo uniformemente variado. Ok, pessoal? Essa é a resolução da atividade 2. Agora, vamos resolver a atividade 3, porque ela necessita de um pouco mais de observação. Veja bem, a atividade 3 nós temos um corpo de massa M, não se descreve qual é essa massa, o valor dessa massa, nem que tipo de corpo é esse. Ele movimenta-se sobre uma estrada retilínea, partindo de uma posição inicial menos 10 metros. O gráfico representa a velocidade deste corpo em função do tempo. Veja bem, temos aqui 3 informações importantes. Tem o ponto de partida, a menos 10 metros. O gráfico mostra a velocidade deste corpo e em função do tempo. A velocidade em metros por segundo e o tempo em segundo. E a posição inicial dele em metros. Então veja que metros com metros por segundo há uma compatibilidade. Metros por segundo e tempo em segundo também tem uma compatibilidade das unidades. Beleza? Então o que eu tenho aí inicialmente para extrair para minha resolução? Eu tenho o espaço de origem, a posição inicial do corpo, a menos 10 metros. Eu consigo ainda tirar outras informações. A velocidade. A velocidade de onde sai tal objeto e também o tempo. Veja bem, o objeto sai desta velocidade aqui, que é a velocidade inicial. Por isso, velocidade inicial aqui no quadradinho vermelho, eu indiquei como 5 metros por segundo, conforme as unidades de velocidade. Já para chegar nesse outro ponto, a velocidade final, 10 metros por segundo. Pessoal, houve variação de velocidade. Ele é um movimento retilíneo uniforme ou é um movimento retilíneo uniformemente variado? Se há variação na velocidade em função do tempo, ele é variado, correto? Então, dá para a gente extrair a velocidade e também dá para extrair o tempo. O tempo na velocidade 5 metros é o ponto de origem dos eixos da velocidade e do tempo. A origem é 0. E o tempo final de tal trecho de movimento a 2 segundos. Beleza? Então veja bem, nossos dados foram tirados nesse intervalo de velocidade e intervalo de tempo. O que está pedindo? Qual a equação da velocidade que descreve este movimento? Muito bem. Olha só. A equação da velocidade que eu vou utilizar é para considerar o tipo de movimento. Movimento retilíneo uniforme variado. Correto? Então vamos lá. Para nossa resolução, a equação que deve ser utilizada é essa equação aqui. A da velocidade, ponderando velocidade inicial do corpo mais a sua aceleração multiplicada pelo tempo. A velocidade inicial do corpo eu tenho no próprio gráfico ou no conjunto de informações que nós temos aqui.
Velocidade inicial, 5. Então, substituir aqui por 5. Mais a aceleração. Bom, no contexto do exercício, nós não temos o valor indicado de aceleração. Por outro lado, é possível calculá-lo. Como que se calcula a aceleração? Aí eu tenho aqui o segundo quadrinho, que é o quadrinho do meio. A aceleração é igual à variação da velocidade estudada e a variação do tempo que está sendo estudado. Velocidade final menos inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Vamos substituir com os dados que se encontram aqui, ó, tá? Na parte da velocidade, na parte do tempo. Velocidade final, 10 metros por segundo, menos velocidade inicial, 5 metros por segundo. Dividido por 2 segundos, tempo final, menos 0 segundo, tempo inicial. Realizando as operações de subtração, 10 menos 5, 5. 2 menos 0, 2. Então, o que eu tenho aqui? Algo que precisa ser corrigido. Né? Não é uma subtração, é uma divisão entre 5 metros por segundo e 2 segundos. Na divisão de 5 por 2, eu tenho 2,5. Na divisão de metros por segundo dividido por segundo, a unidade de segundos são multiplicadas no final do processo. Então, eu tenho metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração, que é positiva, inclusive. Aceleração maior do que zero. Aceleração igual a 2,5. E é de sinal positivo. Correto? Então, o que eu tenho? Uma aceleração positiva, que faz com que aumente a velocidade de 5 para 10. Eu posso pegar essa aceleração, substituir no lugar da letrinha A, que representa a aceleração. Então, eu dou continuidade à montagem da equação da velocidade. Velocidade é igual a 5, velocidade inicial, mais 2,5, que é a aceleração calculada, vezes t. Então, eu tenho a equação solicitada pelo exercício da atividade 3. Ok, pessoal? Então, precisamos ficar de olho em gráficos para extrair as suas informações. Beleza? Então, agora, atividade 4. O que nós temos na atividade 4? Antecipando aí, né, uma imagem que será utilizada na resolução. Vamos lá. Atividade 4. Qual dos gráficos abaixo, que não é esse gráfico que está à nossa direita, pessoal, representa a velocidade v em função do tempo de uma pedra que é lançada verticalmente para cima? Considere que a resistência do ar é desprezível, tá? Então, para ilustrar tal situação, eu fiz a opção de buscar uma imagem de movimento, um GIF, como falam na linguagem da informática, algo que pudesse representar essa pedra sendo lançada e o que acontece com ela. Na imagem, pessoal, vocês vão ver 3 pedrinhas sendo lançadas. Nós pegamos aí o movimento já pela metade, mas vejam, ele irá retornar. Essas 3 pedrinhas são lançadas, e cada uma com a sua característica conforme a própria imagem representa. Vejam, nós temos aqui no eixo Y e no eixo X, né, grandezas físicas diferentes. A grandeza do eixo Y se refere à altura com que chega a pedrinha. E a grandeza do eixo X que se refere ao caso da distância percorrida pelas pedrinhas. Mas, professor, e a velocidade? Bom, a velocidade nós precisamos observar claramente o que acontece. Imagine você pegando uma pedra e tacando para cima. Obviamente você realiza, né, um movimento, aplica-se uma força sobre a pedra e nós precisamos olhar
esse movimento? Veja bem, eu tenho aqui para representar o que eu vou explicar para vocês um outro gráfico. Um gráfico onde mostra a função da velocidade, conforme lá solicita o próprio exercício, né? Que é para observar velocidade em função do tempo. E olha que interessante. Quando nós lançamos, né? Lançamos desse ponto aqui a pedra, nós lançamos com uma força e ela ganha uma velocidade relativamente alta. Mas conforme a sua altura vai aumentando, essa velocidade vai diminuindo. Porque mesmo que eu desconsidere a resistência do ar como forma desprezível, eu percebo que ela chega a uma certa altura e depois cai. Então veja bem, aqui no início a velocidade é maior do que zero e alta, eu posso dizer. Conforme o movimento vai se desenvolvendo, ainda assim a velocidade continua maior do que zero, mas ela tende a diminuir, até chegar num determinado ponto, numa curva, onde essa velocidade se torna zero. Por quê? Porque o objeto, né, ele tende a voltar ao solo. E ela chega a uma certa altura, digamos assim, fica estagnado e, obviamente, cai. Então, essa velocidade nesse ponto aqui, onde ele chega à altura máxima, igual a zero. Depois ele começa a ganhar velocidade novamente para atingir o solo. A velocidade aqui, ela é maior do que zero, porém continua pequena. E à medida que esse objeto cai, a sua velocidade continua maior do que zero, porém alta. Ok, pessoal? Então vamos ver o seguinte. Conforme o movimento, o que eu tenho? Eu tenho aí, no início, uma velocidade maior do que zero. Quando chega a uma certa altura, a velocidade se iguala a zero. E quando ele cai, pelo sentido do movimento, a velocidade aumenta, mas é uma velocidade negativa, menor do que zero. Tá certo? Existe a velocidade, mas calculando do ponto que ela sai para o ponto que ela chega, né, o cálculo dará uma velocidade negativa. Bom, o que eu tenho aqui para estabelecer? O primeiro trecho, que é o trecho, no caso, onde você sai de uma velocidade alta, né, uma velocidade alta, e chega numa velocidade igual a zero, a velocidade inicial. Aqui eu tenho velocidade final do primeiro trecho. Qual que é o primeiro trecho? Desse pontinho aqui que eu estou rasurando até esse outro ponto. Ok? E daqui para cá é um segundo trecho, onde eu saio de uma velocidade zero e pelo sentido do movimento ele cai. Então, da velocidade zero até essa última velocidade aqui, que passa a ser a final, eu tenho uma diferença que dá velocidade negativa. Então, o segundo ponto é dessa maneira. Ok? Então, vamos fazer só uma correção aqui, para ficar bem claro. Vou tirar esse VF aqui e colocar o seguinte: velocidade igual a zero. É melhor. E esse ponto, esse sim, é a velocidade final da segunda parte do movimento. Ok? Então eu tenho que escolher um gráfico que trabalhe dessa maneira. E dessa maneira, qual é o gráfico que nós temos? Olhando todas as situações, a alternativa C. Ok, pessoal? Então agora, feita a atividade 4, partimos para a finalização da nossa resolução. Ou seja, quero agradecer vocês a participação nessa resolução. Espero que esteja
compreensível as explicações que possa ter contribuído para vocês.